Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nasci em Toledo e, apesar de já estar morando aqui já faz mais de 10 anos, continuo mantendo contato com o pessoal da minha cidade. Um dia, mexendo no meu perfil, acabei encontrando um grupo só de moradores de lá. E me inscrevi nesse grupo para receber novidades, fazer contato com algum amigo com quem eu já não falava há algum tempo. E foi através desse grupo que uma menina chamada Jaqueline entrou em contato comigo. Oi, Emerson, tudo bom? Eu acho que a gente não se conhece, mas só por curiosidade, você também é de Toledo? Expliquei a situação. Falei que era sim, de Toledo, mas que tinha vindo para cá com a minha família já fazia mais de 10 anos. No que ela retornou. Ah, sim, entendi. Escuta, você por acaso não é parente da Gisele? É que vocês têm o mesmo sobrenome? Aí eu fiquei curiosa. Foi por isso que te mandei essa mensagem. Inclusive, para saber se você era algo da Gisele, porque a gente era tão amiga uma da outra. Bom, numa dessas coincidências da vida, minha irmã se chama Gisele. Mas será que era da mesma pessoa que ele estava falando? Sim, porque Gisele tem muitas. Trocamos mais algumas informações e tudo indicava que sim, que era da minha irmã que a Jaqueline estava falando. Mas somente depois que lhe enviei uma foto é que ela teve certeza. Ela queria saber como a Gisele estava, né? Porque as duas tinham sido muito amigas quando morávamos lá em Toledo, mas que tinham perdido contato já fazia tempo. Eu era muito novo naquela época, por isso talvez a gente não se conhecesse. Eu, pelo menos, não lembrava dela, mesmo olhando a sua foto. Ela devia regular em idade com a minha irmã, então devia ter uns 6 ou 7 anos mais do que eu. Contei que a Gisele tinha se casado já fazia algum tempo, tinha um casal de filhos, inclusive, e que morava em outro bairro. Até que, no fim, acabei lhe passando o contato da minha irmã. Antes de se despedir, ela ainda falou que tinha gostado de me conhecer, mesmo que fosse assim, né? Através de uma rede social, e ter conversado comigo, e ficou com vontade de me conhecer pessoalmente. Eu não sabia nada sobre ela. Na verdade, nem ela sobre mim. Mas não nego que também fiquei com uma boa impressão. Pela foto, dava para ver que era uma menina bonita, apesar de ser mais velha do que eu. Aliás, depois que a gente se despediu, eu fui lá e fucei o perfil dela, olhando as fotos, as postagens que ela fazia. E ali não havia nenhuma indicação de que ela tivesse namorado ou fosse casada. E se eu disser que não fiquei animado, estaria mentindo. Aliás, acabei até mandando convite de amizade para ela. E foi desse modo que passamos a trocar mensagens, a interagir um com o outro. Sempre que eu postava alguma coisa, por exemplo, ela curtia ou comentava. Um dia, inclusive, ela perguntou: mas e aí, Emerson? Quando que você vem para cá para a gente se conhecer pessoalmente? Daqui a 2 semanas tem o feriado prolongado. Por que você não vem? A gente foi conversando sobre isso, amadurecendo a ideia. Até porque, repito, não nego que também estava com vontade de conhecê-la pessoalmente. Era uma mulher bonita e, enfim, a gente já andava trocando mensagens fazia tempo. E, inclusive, dizendo coisas assim mais calientes um para o outro. Nessas alturas, já sabíamos mais coisas do outro do que sabíamos lá no começo. Éramos solteiros, tanto ela quanto eu, completamente livres. Eu não tinha namorado, ela também disse que estava sozinha. E era mais do que evidente que estávamos interessados em estreitar o relacionamento, digamos assim. Ela me contou que tinha 32 anos, enquanto eu só tinha 24. Resumo,
acabei indo para lá naquele feriado prolongado. Em vez de ir de carro, achei melhor comprar uma passagem e ir de ônibus mesmo. Eu tinha uma tia que ainda morava lá e ela me recebeu com a maior alegria do mundo. Depois liguei para Jaqueline e marcamos de nos encontrarmos perto do parque. Imagine como me senti quando me vi diante dessa mulher. A verdade é que entre nós, tudo aconteceu assim do modo mais rápido que se possa imaginar. Principalmente porque foi ela que tomou a iniciativa. Para se ter uma ideia, quando a gente foi se cumprimentar, em vez de trocarmos o tradicional beijo no rosto, ela veio com tudo para cima de mim e acabou me beijando direto na boca. Simplesmente me agarrou e colou sua boca na minha. Eu, naturalmente, não me fiz de rogados. Até porque foi para isso que viajei até lá. Não só para conhecê-la. Fui com a convicção de que aconteceria alguma coisa entre nós. E olha, como a gente se entendeu assim desde o comecinho. Foram tantos beijos. Depois saímos passeando pelo parque, de mãos dadas, como se fôssemos namorados. E o melhor é que não ficamos apenas nos beijos. Apesar de aquele ser o nosso primeiro encontro, deixamos o constrangimento de lado e acabamos indo para a cama também. Pelo fato de ser feriado, a família dela tinha ido à Foz do Iguaçu. Só retornariam no domingo. De modo que tivemos a casa todinha pra gente. Se eu soubesse desse detalhe, nem teria ido lá para a casa da tia. Teria marcado direto para encontrar a Jaqueline lá mesmo na casa dela. Mesmo assim, acabei indo lá buscar a minha mochila. O fato é que a gente passou 2 dias, mas juntos de um jeito, como eu não andava fazia muito tempo. Só que eu levei esse nosso encontro, assim, na aventura, né? Não voltei de lá apaixonado, coisa parecida. Pelo contrário, estava bem tranquilo, em paz, o coração numa boa, né? Consciente de que tinha vivido uma aventura gostosa. Só que antes mesmo de nos despedirmos, ela começou a chorar. Nossa, Emerson, como que vai ser depois que você voltar para Curitiba? Eu não vou conseguir ficar sem você. Olha, ela falou aquilo, meio choramingando, assim. Mas, sinceramente, eu não acreditei muito. Achei que foi, assim, uma paixão muito rápida, né? Até porque, convenhamos, não era nenhuma menininha. Imagine, até por ser mais velha, ela devia ser mais experiente, mais vivida do que eu. Mesmo assim, falou que estava apaixonada. E quer saber? Agiu como se realmente estivesse. Naturalmente que me preocupei um pouco, porque naqueles dias que ficamos juntos, deu para notar que ela era uma garota assim, muito emotiva, dependente. Estávamos ali nos conhecendo, curtindo, mas ela agia como se tivéssemos um relacionamento bem antigo. Como se tivéssemos alguma coisa séria um com o outro. Várias vezes, inclusive, ela falou que daria um jeito de vir a Curitiba passar uns dias comigo. Eu procurava levar assim mais na brincadeira. Puxa, que bom, Jaqueline, vou adorar. Só me avise antes, né? Para eu te buscar na rodoviária. No dia em que vim embora, foi aquela choradeira. Ela foi até a rodoviária comigo e só faltou embarcar no ônibus junto. Eu adorei tudo o que tinha acontecido entre a gente, mas, pelo menos para mim, foi só uma curtição, uma aventura. Não voltei de lá apaixonado ou morrendo de saudade. Ela, no entanto, me escrevia o tempo todo para falar que estava morrendo de tanta falta que sentia de mim. Não via a hora de me ver de novo. Que estava a ponto de morrer
de tanta saudade que, sabe, eu achei assim uma coisa meio exagerada. Era gostoso ouvir isso. Não vou dizer que não era. Fazia bem pro meu ego, mas eu achei meio exagerado. Para mim, repito, foi só uma aventura. Inclusive, depois conversei com a minha irmã sobre ela. Contei que tínhamos ficado juntos e a Gisele me falou uma coisa que me deixou meio preocupado. Cuidado com a Jaqueline, Enos. Aquela lá, quando cisma com alguém, não para mais de pegar no pé. Ué, como assim? Pensei que vocês tivessem perdido o contato? Ah, e perdemos mesmo. Mas ela sempre foi assim. Às vezes ela é meio chatinha, meio pedante, fica querendo atenção o tempo todo. Tem dias que ela me manda mais de 200 mensagens. Você acredita? Eu tenho de parar o que estou fazendo só para dar atenção a ela. Principalmente agora, né? Que você fez essa religação entre nós duas. Olha, fiquei preocupado. Apesar de ter consciência de que não a tinha iludido. Pelo contrário, em nenhum momento falei que estava apaixonado, ou que estava... Nem isso falei, que estava com saudade dela. Sabe, principalmente depois daquela conversa com a minha irmã, eu procurei ser comedido nas palavras. Gostei de conhecê-la, claro, mas nunca falei nada, nem dei a entender que quisesse alguma coisa séria com ela. Alguns dias depois que voltei a Curitiba, ela me mandou uma mensagem que, na hora, eu interpretei como uma brincadeira. E aí, amor, já comprou o anel? Respondi, anel? Mas que anel? Sua resposta veio na hora. Como que anel? Meu anel de compromisso. A gente não vai namorar? Aliás, eu quero que você use também. Para todas as mulheres de Curitiba saberem que você tem dona. Juro, fiquei até sem palavras. Até porque, repito, preferi levar na base da brincadeira. Embora, depois de tudo aquilo que a minha irmã tinha me falado, eu já estivesse até desconfiado que de brincadeira aquilo não tinha nada. Ele estava encarando aquela nossa aventura de um modo muito sério. O que para mim tinha sido apenas uma curtição, um final de semana colorido, para ela já era namoro. Apesar de tudo, fui levando, não dando muita atenção, até para ela não criar aquela expectativa de... Até que um dia ela me pediu o meu endereço. Falou que ia me mandar um presentinho pelo correio. Mesmo ressabiado, eu passei. E de fato, dali a alguns dias, chegou um pacotinho com o meu nome. Era uma camisa que ela tinha escolhido para mim. Gostei do presente, camisa bonita, dava para ver que ela tinha bom gosto. Eu só não imaginava que no final de semana seguinte fosse acontecer aquilo. De posse do meu endereço, coisa que, sinceramente, juro, eu não esperava. Mas de posse do meu endereço, depois de mandar o presente, a camisa, ela acabou vindo para cá. Tudo bem que, enfim, não tinha assim tanto problema, só que, sei lá, eu me assustei. Ela podia pelo menos ter me avisado. Falou que queria me fazer uma surpresa. E fez mesmo. Só que eu fiquei com o pé atrás. Lembro que eu estava no quarto, quando escutei aquelas vozes lá na sala. Dali a pouco minha mãe veio avisar que tinha uma mulher de Toledo querendo falar comigo. Olha, eu estava me preparando para sair. Tinha combinado com os amigos de tomar um chopp. E no fim acabei nem saindo.
Detalhe, ela não conhecia ninguém em Curitiba e acabou ficando hospedada ali, na nossa casa. Só que pelo fato de meus pais serem assim, muito conservadores, a gente não dormiu na mesma cama. Dormi ali na sala, no sofá, enquanto a Jaqueline ficou acomodada ali no meu quarto. Mesmo assim, claro, demos um jeitinho de passar um tempo juntos. E, inclusive, no meio da madrugada, acabamos transando. Olha, sei lá, tem coisa tão esquisita, porque ao mesmo tempo que estava sendo agradável, o meu sexto sentido me avisava que não era uma boa aquilo que estava acontecendo, né? Não é que eu não tenha gostado da presença dela ali em casa, mas nem avisar, ela avisou. Ela meio que invadiu o meu espaço, me fez engolir a sua presença, sim. Não perguntou se podia vir, se tinha lugar na minha casa. Eu também preciso confessar que, apesar de ter passado aqueles dias lá com ela, numa boa, de ter sido gostoso, eu não estava a fim de levar adiante aquele nosso romance, digamos assim. Até porque, repito, enquanto levei na brincadeira, na curtição, ela estava levando tudo a sério demais. E tinha também aquela questão da idade, que mesmo dizendo que não, pegava. Meu erro, talvez tenha sido não deixar tudo isso claro desde o começo. Porque, repito, ela foi impondo a sua presença na minha vida, meio que me fazendo aceitar aquele namoro que só existia na cabeça dela, e eu fui deixando. Acabei por apresentá-la a alguns amigos, e para todo mundo ela falava que a gente estava namorando. Para não ser indelicado, não a contradisse em nenhum momento. Depois eu levei para conversar com a minha irmã, e até para a Gisele. Ela falou que estávamos mesmo juntos, que as duas agora eram cunhadas. A verdade é que, com o tempo, tudo isso acabou me aborrecendo, um pouco além da conta, porque, puxa vida, não tínhamos, na verdade, nada. Mas ela agia como se a gente tivesse, por conta dela. Sem contar que queria minha atenção o tempo todo. Não queria que eu saísse final de semana com os meus amigos, por exemplo. Chegou num ponto que eu fui obrigado a ter uma conversa séria com ela. Conversa que, aliás, já deveria ter tido há muito tempo, reconheço. Sabe, é tão desagradável você ter que falar, mas eu tive que falar. Jaque, olha, eu tenho uma coisa meio chata para te falar, viu? Você me desculpa, mas eu vou ter que dizer. Eu não tô na mesma vibe que você. Sabe, esse negócio aí de namoro, que você anda falando para todo mundo, para mim não tá rolando e não vai rolar. Esse namoro só existe na tua cabeça. Você que inventou. Eu tô bem sozinho. Não tô querendo me enrolar com ninguém tão cedo. Quer dizer que você tá me dispensando? É isso? Usa, depois joga fora? Não, pera aí um pouquinho. Para aí um pouquinho. Jaqueline, pelo amor de Deus, não apela. Sabe? Não leva por esse lado. Não usei nem abusei de ninguém. E também não estou te jogando fora. Tudo que aconteceu entre a gente foi de comum acordo. Ou eu te forcei a fazer alguma coisa? Silêncio total. De repente ela começou a soluçar. Até que desabou no choro. Olha, eu não queria magoar ninguém. Mas seria pior se eu embarcasse naquela ideia de namoro. Eu não estava apaixonado por ela. Não queria nada sério com ela, nem com ela, e no momento com ninguém. Foi bom, eu gostei, curti. Mas não passo disso.
E dessa vez, eu fiz questão de deixar isso bem claro, porque eu não queria criar ilusão na cabeça dela. Era uma menina bonita, agradável, mas para eu me envolver seriamente com alguém, é preciso alguma coisa a mais. Depois disso, ela parou de mandar mensagens. Pelo menos, não tanto quanto antes. E sempre que mandava, era para choramingar. Até que 2 semanas depois, me veio com aquela conversa. Naturalmente que eu quase caí duro. Então, Emerson, eu tenho uma coisa para te contar que talvez te faça mudar de opinião sobre ter alguma coisa séria comigo. Como assim? Do que você está falando? Eu tô grávida, tô esperando um filho teu. Você o quê? Você ficou louca? Só pode ser brincadeira. Brincadeira? Você acha que eu seria capaz de brincar com uma coisa dessas? Se você quiser, eu bato uma foto do exame e te mando. Olha, o mundo desabou sobre a minha cabeça. E o pior é que ela conversou com a minha irmã e contou tudo para ela. E a Gisele, naturalmente, abriu o jogo com o pessoal ali de casa. Repito, meus pais sempre foram muito, principalmente o meu pai, muito conservadores. E depois que ficaram sabendo que a Jaqueline estava esperando um filho meu, praticamente me obrigaram a assumir a responsabilidade. É claro que eu não pretendia me eximir de responsabilidade nenhuma. Só que imagina a pressão que fizeram na minha cabeça. Eu fiquei tão mal com essa história. Foi difícil aceitar que, com o passar dos dias, acabei meio que me conformando, né? Não tinha outra saída. E passei a tentar, pelo menos tentar aceitar um pouco melhor. Até planos comecei a fazer para quando nascesse o bebê. Só que quando viajei para Toledo, para falar com os pais dela, e principalmente para acertar aquela situação, me deparei com a circunstância mais absurda do mundo. Quando cheguei à casa da família dela, estava um zum danado, e foi pela boca da mãe dela que eu vi aquilo. Meu filho, não tem filho nenhum nessa história. A Jaqueline mentiu para você. Não tem filho? Mas ela não tá... Ela tinha mentido. Segundo sua própria mãe, ela tinha inventado aquela gravidez. Não estava esperando filho coisa nenhuma. Imagine como que eu me senti. Eu já tinha até acostumado com a ideia. Já estava até aceitando o fato de me tornar pai, mesmo ainda não estando preparado. Já estava até imaginando como seria quando nascesse o bebê e agora, mais aquela bomba. Não tinha filho nenhum na barriga dela. Era uma mentira que ela tinha inventado, só para me prender. Olha, mesmo com a presença da mãe dela, tivemos uma briga tão séria. Ela, como sempre, começou a chorar, se ajoelhou, pediu perdão, sabe, disse que não tinha feito por mal, que foi tudo no calor do momento, mas que ia me contar a verdade. Depois ainda disse que me amava, que tinha se apaixonado por mim de verdade, me pediu para não me afastar dela, para me dar mais uma chance. Meu Deus! Que menina complicada. Imagine. Se já estava agindo assim no começo. Pensa então, se já tivéssemos um relacionamento há mais tempo. Eu não sabia o terreno em que estava pisando. Ela brincou comigo ao inventar aquela história de filho. Me fez de idiota. Olha, eu falei um monte. E no fim ainda pedi
Pelo amor de Deus, esqueça que eu existo, Jaqueline. Não me procure mais. O que você fez é coisa de gente doida. Sabe? Gente que tem um parafuso a menos. Ela ainda insistiu um monte. Mas eu acabei me desvencilhando. E a deixei ali, na frente do portão da sua casa, aos prantos. Fui para a casa da tia e fiquei por lá durante algum tempo. Até que à noite chegou a notícia de que a Jaqueline tinha sido internada às pressas por ter tomado remédio, se entupiu de remédio. Segundo me contaram, todas as caixas de comprimido que encontrou em casa, ela tomou e no fim não deu outra. Intoxicação. Eu ainda tive de escutar que ela tinha tentado se matar e que a culpa era minha. Que se algo pior acontecesse com ela, tudo recairia sobre as minhas costas. Imagine. A pessoa faz uma bobagem. Uma coisa que não tem nada, perde a cabeça. E quase que eu acabo assumindo tudo. Claro que me preocupei com ela. Não queria jamais que isso acontecesse. Tanto que fui lá visitá-la no hospital. Só que não fui bem recebido. Toda a família dela me olhou como se eu realmente fosse o culpado. Rezei por ela, até isso eu fiz. Já que não me permitiram entrar no quarto para vê-la. Até porque não queria que nada de mal acontecesse com ela. Como já estava com a passagem comprada, quando voltei a Curitiba, ela ainda não tinha recebido alta. Só depois fiquei sabendo que ela já estava em casa e fora de perigo, graças a Deus. Fiquei mais aliviado, mas me mantive firme na minha decisão de mantê-la afastada de mim. Só que ela continua mandando mensagens, choramingando até hoje. Sabe, não sei por que ela cismou tanto comigo. Para começar, não sou nenhum galã de novela, sou uma pessoa comum. Não que eu desgoste dela, mas é que para ter alguma coisa mais séria com a pessoa, precisa rolar mais alguma coisa que simplesmente ficar, ou achar bonita, ou... Pelo menos comigo é assim. E é isso que ela parece que não entende. Depois disso tudo, ela ainda esteve aqui em Curitiba outra vez, para tentar se acertar comigo. E eu reconheço que fui até meio grosso com ela. Só que, puxa vida, de que jeito que eu poderia agir? Até uma criança já teria entendido que eu não quero nada com ela. Mas é que isso não entra na sua cabeça dura. Parece que ela não consegue assimilar. Ficou o tempo todo insistindo, mesmo depois daquele fiasco que ela fez lá, em Toledo, batendo na mesma tecla. Meu medo é que ela acabe cometendo outro desatino e que dessa vez seja fatal. E que a culpa, mais uma vez, recaia sobre a minha cabeça. Não quero o seu mal, pelo contrário. Mas ela precisa entender que a gente não nasceu um para o outro. Ela parece acreditar que sim, só que não. Meu Deus, como eu rezo para que ela encontre um cara que goste dela de verdade, que a faça feliz, que a faça pelo menos me esquecer, tirar a venda dos olhos, que quebre esse encantamento de uma vez por todas, que ela diz que sente, mas que não tem nada a ver, é fixação, uma fixação boba que nasceu do nada. Não quero o seu mal, meu Deus. Só quero ser livre. Quero conhecer alguém e gostar dessa pessoa. E saber que essa pessoa gosta de mim na mesma proporção. Porque isso sim é amor. O que ela sente, sozinha, é ilusão, é fantasia. Na verdade, é loucura.